É inacreditável que depois de terem deixado as crianças sem aulas presenciais por meses e meses, em muitos casos por quase 2 anos, tirando delas os direitos de aprender, de brincar e de conviver com os coleguinhas, agora querem expor os pequenos a bullying e segregação. Mais inacreditável ainda é ver que autoridades estão promovendo isso, bullying e segregação a crianças de 5 a 11 anos, e estimulando que adultos ajudem na perseguição. E é inacreditável também que adultos que têm filhos estejam embarcando nessa, como se estivessem imersos numa espécie de hipnose coletiva e sem condições de pensar friamente sobre a insanidade de tudo isso. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo vou mostrar os atos tirânicos de prefeitos, governadores e até de promotores de justiça que querem convencer os pais a vacinar seus filhos pequenos contra a Covid e acham que vão conseguir isso negando às crianças acesso à educação, aos professores, a colegas e a um dos direitos mais básicos de todo cidadão, o direito de ser reconhecido como igual aos outros perante a lei, como prevê, aliás, a Constituição brasileira. O mês de janeiro foi recheado daquelas notícias que, quando a gente recebe, pensa até que não ouviu direito ou que não entendeu, reluta em acreditar. Declarações em forma de ameaça, decretos e decisões que tiram o nosso livre-arbítrio, a liberdade de escolha, até do que é melhor para nós e para os nossos filhos. Eu fiz um apanhado de algumas dessas notícias para deixar claro o tamanho do problema, o quanto o silêncio da sociedade vai levando a uma escalada de autoritarismo e pode, de uma hora para outra, nos tirar de vez o nosso bem maior, que é a liberdade. Pior que isso, pode abrir as portas para a instalação de um regime tirânico no Brasil, como os que já existem em países próximos, onde a população não pode sequer questionar atos de governo sob o risco de ser presa ou até perder a vida em alguns casos. Vamos às notícias de janeiro. Primeiro eu fiz um apanhado daquela fala daquele juiz Iberê Dias de Guarulhos, que interpretou que era obrigatória a vacina de Covid para crianças. Ela estava recém-liberada e tinha a recomendação do Ministério da Saúde para que os pais consultassem um médico de confiança antes de levar os filhos para vacinar, para conhecer a relação risco-benefício e ter certeza da necessidade de fazer a vacinação agora. Não era qualquer juiz que estava falando isso, era o juiz da Vara de Infância e Juventude da cidade de Guarulhos, que é vizinha a São Paulo. E ele não apenas provocou a confusão de que a vacina era obrigatória para crianças, coisa que o próprio Ministério da Saúde desmentiu. Ele ainda estimulou as pessoas a denunciarem pais que eventualmente não levem os filhos para vacinar, como se eles fossem criminosos. Aliás, esse juiz ainda ameaçou esses pais de multa e até de perda da guarda das crianças. O Instituto Brasil pela Liberdade, formado por integrantes do Ministério Público do Brasil inteiro que lutam pela defesa dos direitos humanos e se intitulam MP Pró-Sociedade, entrou com uma representação no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, contra o juiz Iberê Dias. Os promotores de justiça afirmam que ele cometeu abuso de autoridade ao incitar perseguição contra pais que não vacinarem seus filhos contra a Covid, além de dar informação errada sobre a obrigatoriedade da vacina. O problema é que a ideia de obrigar as pessoas a se vacinarem está disseminada na cabeça de muita gente que anda flertando com a tirania. Antes dessa reação do MP Pró-Sociedade contra o juiz de Guarulhos, outra ala do próprio Ministério Público andou emitindo pareceres, dando a entender que a vacinação das crianças era, sim, obrigatória. Isso aconteceu em 3 estados do Nordeste, Ceará, Pernambuco e Paraíba, e também no Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Os MPs desses estados e do Distrito Federal publicaram notas técnicas declarando a obrigatoriedade da vacinação infantil contra a doença, mesmo que por lei não seja o Ministério Público e sim o Ministério da Saúde o órgão com legitimidade para definir quais vacinas são ou não obrigatórias. Isso está definido por Lei 6.259 de 1975, no artigo 3º, pode procurar. E olhe como são as coisas, os ministérios públicos só se pronunciaram sobre isso por causa de uma decisão do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que também causou confusão e incitou os tiranos de plantão.
O ministro Lewandowski é o relator de uma ação aberta pelo partido Rede Sustentabilidade, que lá atrás tentava obrigar o governo brasileiro a comprar uma vacina indiana. Essa ação foi sendo reformulada por vários pedidos e, recentemente, a Rede, que é um partido com baixíssima representatividade no Congresso, simplesmente pediu que a Justiça ordenasse aos conselhos tutelares multar os pais que não quisessem vacinar os filhos. O ministro desconsiderou o pedido, mas fez um despacho dizendo algo que nem era necessário, porque já está em lei. Disse que o Ministério Público é o responsável por fiscalizar se os direitos da população estão sendo garantidos. O negócio está tão louco que alguns MPs resolveram mostrar serviço e fizeram de forma atabalhoada. Entenderam que garantir direitos era ignorar as leis e colocar o Estado acima da família, colocar o MP acima do Poder Executivo, uma completa inversão de leis e valores. Olha, uma coisa precisa ficar bem clara: quem define medidas sanitárias como vacinação, por exemplo, é o Ministério da Saúde. Isso, como eu disse agora há pouco, está previsto em lei. Pode procurar pela lei número 6.259 de 1975, artigo 3º, repito. Não é o Ministério Público, nem o STF, nem a Rede Sustentabilidade ou qualquer outro partido, por mais que alguns queiram governar na base da força. E outra coisa que precisa ficar clara é que as crianças pertencem à família e não ao Estado. O Estado só entra quando há graves violações dos direitos da criança cometidos pela família. E a opção de parte dos pais por não vacinar, quando há tantas dúvidas em relação à necessidade, eficácia e especialmente à segurança das vacinas, não é violação aos direitos da criança e sim proteção. Quem disse isso foi o secretário nacional de Defesa da Criança e da Juventude do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Maurício Cunha, que eu entrevistei na semana passada. Recomendo, inclusive, essa entrevista para quem não viu e está preocupado com essa pressão toda. Está com medo até de que as crianças possam ser impedidas de frequentar a escola. Procure por essa entrevista aqui na playlist da minha coluna Falando Abertamente. O secretário falou, inclusive, que o Ministério dos Direitos Humanos está oficiando todas essas entidades que estão tentando forçar os pais a vacinar as crianças mediante pressão ou dando informação errada, dizendo que a vacina é obrigatória. E ele está oficiando e pedindo que revejam suas notas técnicas, suas declarações, seus decretos, porque isso atenta justamente contra os direitos humanos das famílias e das crianças. Mas não é só o Ministério Público que está exagerando e desinformando sobre esse assunto. A confusão toda também tem pitadas de ameaças, constrangimento e bullying partindo de governos municipais e estaduais. Eu vou citar alguns casos. O governo de Pernambuco quis fazer gracinha, se fazer de moderninho e lançou nas redes sociais uma campanha em alusão ao programa Big Brother e perguntando quem devia ir para o paredão. Quem não usa máscara? Quem se aglomera? Ou quem não completou o esquema vacinal? Além de instigar a polarização entre quem se vacinou e quem não se vacinou, como se uns fossem melhores que os outros, quando na verdade não existe nada disso. Apenas gente com mais medo da Covid e outros com mais medo dos efeitos adversos graves que as vacinas podem causar. E medo legítimo, porque os dados não são transparentes. Efeitos adversos com possível relação com as vacinas de Covid vêm sendo relatados aos milhares aos órgãos de vigilância sanitária, mas não são investigados. As famílias denunciam que sequer recebem resposta da Anvisa, por exemplo, quando relatam um caso ao Vigimed, que é o sistema de vigilância oficial. E aí um governo de estado debocha do medo legítimo dessas pessoas, debocha das vítimas de efeitos colaterais que acreditaram nas vacinas, mas não foram completar o esquema vacinal por ordens médicas, porque a primeira ou a segunda dose geraram problemas de saúde que não existiam antes e ninguém explica de onde surgiram. Outro caso absurdo: o governador da Bahia, Rui Costa, baixou um decreto dizendo que pessoas sem vacina simplesmente não podem entrar em nenhum prédio público. Isso significa que até estudantes estão impedidos de entrar nas escolas estaduais. O governador do PT ameaça até prender quem tentar entrar em prédios públicos sem comprovar que se vacinou. Só que os prédios públicos são públicos, ele não é dono desses prédios. Há denúncias até de policiais militares sendo impedidos de trabalhar
e tendo o salário cortado porque não se vacinaram e não conseguem entrar no quartel. Além de tirano, o decreto do governador ignora o que aconteceu há poucas semanas no próprio litoral baiano, quando navios exclusivos para vacinados tiveram surto de Covid a bordo. Ou seja, o governador está fingindo que vai proteger alguém de pegar Covid, exigindo carteira de vacinação, quando as evidências mostram dia após dia que não há garantias de proteção para quem se vacinou, algo que as próprias farmacêuticas já disseram. As vacinas não são 100% eficazes. Pessoas vacinadas podem pegar Covid e transmitir. Então, qual o propósito de promover essa segregação e estimular essa divisão entre as pessoas e impedir o ir e vir da população? Vai contra as leis do país. Um decreto de um governador não pode se sobrepor à Constituição Federal. Aliás, em decisões recentes de dezembro, o Supremo Tribunal Federal julgou que decreto não é lei. Os casos não param por aí. Há vários outros tiranos que andam ignorando o Código Civil, o Código Penal e a Constituição brasileira, atentando contra as nossas liberdades e inventando uma obrigatoriedade de vacina que não existe. O promotor de Infância e Juventude de Campinas, Rodrigo de Oliveira, está impondo que as escolas públicas e particulares do município exijam dos alunos a carteirinha de vacinação carimbada com vacina de Covid e informem os conselhos tutelares sobre aqueles que não foram vacinados para que os pais sejam multados. De novo, é aquela confusão provocada pelo ministro Lewandowski. Aliás, depois do anúncio de que escolas de Campinas iam exigir o comprovante de vacinação, o governador João Dória teve a grande ideia de ampliar o autoritarismo e anunciou que isso valeria para o estado inteiro. Os pais estão tendo que entrar na justiça para contestar as ordens que, eu reforço, não têm força de lei. E ninguém pode ser obrigado a nada senão por força de lei. As escolas da cidade do Rio de Janeiro estão exigindo a vacina até para matricular as crianças, ou seja, o prefeito Eduardo Paes, do PSD, não está só negando acesso físico às escolas, mas ignorando a Constituição e negando o acesso das crianças à educação, porque sem matrícula nem aula online dá para fazer. O prefeito de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, Orlando Moreira, do PSDB, foi além disso, causou imensa revolta quando anunciou numa live que determinou que os diretores de escola façam uma lista dos alunos não vacinados e mandem para os conselhos tutelares e Ministério Público, igual fez o promotor de Campinas. É o bullying oficial. Crianças saudáveis que não estão com Covid sendo discriminadas. E pior do que isso, esse prefeito também disse que está estudando separar alunos vacinados de não vacinados, ameaçando implantar um verdadeiro apartheid dentro das escolas. É outro que fechou os olhos para o que aconteceu nos cruzeiros e está fingindo que protege alguém, promovendo segregação de crianças. Não protege e imagine o surto de problemas psicológicos que essa medida pode causar nos alunos. Na lista macabra de decisões tirânicas, inconstitucionais e desumanas travestidas de bondade, incluo também a da prefeita de Lauro de Freitas, na Bahia, na região metropolitana de Salvador, Moema Gramacho, mais uma petista. Ela baixou um decreto proibindo a entrada de não vacinados não só nas repartições públicas, mas também em academias, escolas e parques, mesmo sendo privados, além de shoppings e demais estabelecimentos comerciais, inclusive supermercados e hipermercados. A que ponto chegou essa insanidade? Quererem impedir as pessoas de comprar comida. De novo, o STF já julgou que decreto não é lei, ninguém é obrigado a obedecer essas ordens tirânicas. Eu cheguei a receber mensagens de uma moradora dessa cidade em desespero. Ela escreveu assim: me senti péssima, fui com minha filha ao mercado e senti muito medo. Consegui fazer compras, mas ao mesmo tempo que me senti feliz por conseguir comprar alimentos, estava coagida. Foi uma situação que jamais imaginei passar. Esse decreto de Lauro de Freitas acabou caindo. A prefeita recuou depois da pressão de um advogado da cidade, que entrou com algumas ações, e também da população local. Olha, a sociedade não pode aprovar o que alguns prefeitos, governadores, promotores de justiça e diretores de escola estão fazendo. E não pode se calar. Que bom que muitos estão se mobilizando para se defender e defender os outros de tantas arbitrariedades e ordens ilegais.
Um funcionário do Instituto Benjamin Constant, do Rio de Janeiro, entrou na justiça contra o empregador porque estava ameaçado de demissão e conseguiu uma decisão histórica. O juiz Fabrício Fernandes de Castro, da 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro, concedeu liminar, garantindo emprego a ele e respeito. Ele usa remédios controlados e apresentou um laudo médico dando contraindicação para a vacina. Olha o que disse o juiz, abre aspas. O Brasil não se encontra em um regime totalitário, nazista ou comunista, com diversas experimentações científicas compulsórias, como a história indica que já houve, mas sim em um Estado democrático no qual a liberdade é premissa fundamental. Fecha aspas. Outro exemplo foi do advogado Eduardo Bastos, de Florianópolis, que preparou por conta própria um ofício e encaminhou para as escolas estaduais e municipais da cidade, informando aos diretores que não é obrigatória a vacina, ela não pode ser exigida na matrícula. E ainda citou as leis que estão sendo infringidas, caso os diretores insistam em causar constrangimento, neguem matrícula a alunos não vacinados. É um bom lembrete a quem finge não conhecer as leis do país. Eu já vou dar mais orientações que vêm sendo passadas por advogados que voluntariamente estão entrando nessa guerra contra a desinformação, a confusão e o autoritarismo e trazendo luz e esclarecimentos à população. Antes, eu ainda quero mostrar mais 2 casos revoltantes. A dona de uma pousada em Fernando de Noronha não queria se vacinar porque tem medo de morrer. Ela já sofre de trombose, foi desaconselhada pelo médico de tomar vacina porque há casos já relatados de coagulação do sangue, tromboses, problemas cardíacos e AVC após a vacinação, mas não teve jeito. Ela, o marido e as filhas foram ameaçados pelos funcionários da vigilância sanitária que apareceram na pousada acompanhados da polícia para interditar o local. Além da humilhação, todos foram obrigados a ceder à imposição de se vacinar, porque a pousada é simplesmente o sustento da família. E isso tudo aconteceu na véspera da chegada dos hóspedes que iam passar o fim de ano lá. Imagine, podiam ser até processados pelos clientes por não cumprir contrato comercial. Sendo obrigada a tomar uma coisa que eu não quero. Calma. Vai com fé em Deus que essa nada aconteça. É de partir o coração ver esse desrespeito à vontade de uma pessoa que não está fazendo mal a ninguém. Ver desrespeitado o Código Civil, que diz no artigo 15 que ninguém pode ser constrangido a qualquer tratamento médico. E o Código de Nuremberg, um conjunto de princípios éticos para pesquisa que foi estabelecido depois da Segunda Guerra Mundial e que veda a utilização de seres humanos como cobaias, que é como muitos estão vendo a atual situação da imposição dessas vacinas que são experimentais. A da Pfizer, segundo a própria farmacêutica, diz no contrato com o governo brasileiro que só termina a fase 3 de testes em 2023 e os testes da versão infantil da vacina em maio de 2026. O último exemplo que eu trago hoje é uma denúncia de um alerta do que é possível e necessário fazer contra ordens ilegais e autoritárias, denunciar a polícia e a justiça. Vejam o relato e o exemplo do médico Eliseu Souza, de Jundiaí, no interior de São Paulo. Pessoal, eu estou aqui na frente do prédio onde fica a delegacia regional do CRM de São Paulo. Eu vim buscar aqui retirar um documento que é obrigatório todas as empresas médicas terem esse documento para exercer a sua função. Ao chegar no local, fui informado pela secretária de que só pode retirar esse documento com apresentação de passaporte digital, passaporte de vacinação. Eu considero isso daqui um absurdo, uma violência contra o médico. O próprio CRM está infringindo o Código de Ética Médica, está infringindo o artigo que fala sobre autonomia médica, está infringindo o código que diz que proíbe o cerceamento de atividade profissional. Então eu quero dizer aqui para vocês que o CREMESP de Jundiaí
na pessoa dos seus delegados, eu vou ver quem são, estão cometendo uma ilegalidade contra o exercício da medicina. A vacinação não é obrigatória por lei, o médico tem autonomia para decidir e eu tenho autonomia pessoal para decidir sobre mim mesmo. Então eu vou entrar com medidas judiciais contra os delegados do CREMESP de Jundiaí por conta dessa violência que está sendo cometida contra a minha atividade profissional. Para finalizar, lembro que no Canadá os caminhoneiros se rebelaram contra o passaporte sanitário e acabaram unindo o país inteiro, vacinados e não vacinados, numa grande mobilização para que o primeiro-ministro derrube a ordem que impôs restrições de circulação a quem não se vacinou. Não foi o primeiro país a registrar manifestações gigantescas contra o autoritarismo sanitário. Vários na Europa tiveram as ruas tomadas recentemente e Reino Unido, Suécia, Noruega e Dinamarca já derrubaram todas as restrições, devolvendo a liberdade às pessoas. Tá faltando o Brasil. Eu disse agora há pouco que traria orientação de advogados. Eles dizem que cada um que se sentir prejudicado deve registrar queixa-crime e representação criminal contra diretores de escolas, promotores de justiça, prefeitos, governadores ou esses políticos, como os da Rede Sustentabilidade ou de qualquer outro partido, que estejam forçando a barra para causar confusão, divisão na sociedade, estimular perseguição e patrulhamento. Anote aí as alegações que você deve fazer na polícia e na justiça. Constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal. Ameaça e perseguição, artigo 147. Abuso de autoridade, artigos 30 e 33 da Lei de Abuso de Autoridade. Sem falar no artigo 15 do Código Civil, aquele que fala que ninguém pode ser constrangido a tratamento médico, e do Código de Nuremberg. Obrigada por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe para que essas informações cheguem a mais gente. Agradeço especialmente aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são os assinantes que permitem a produção de conteúdos como este, em defesa das nossas liberdades e do respeito à dignidade humana e às leis do país. Caso você ainda não seja assinante do jornal, te convido a aproveitar a promoção apontando a câmera do celular para esse QR Code que aparece na tela ou clicando no link na descrição desse vídeo. Sendo assinante, você tem acesso a muito conteúdo exclusivo, além de toda a cobertura jornalística, e ajuda a manter vivo um jornalismo único no Brasil. Te espero lá na Gazeta.